Está começando mais um M. Acosta News. Olá pessoal, aqui é Marcelo Costa, autor do Quarto Reich e outros livros sobre a Segunda Guerra Mundial, pesquisador, e vamos falar hoje sobre o fato ou fake, sobre o milagre de Hiroshima. Em 6 de agosto de 1945, houve a explosão da bomba de Hiroshima e 4 padres jesuítas que estariam a cerca de 1000 metros do epicentro da explosão teriam sobrevivido. Isto é fato ou fake? Vocês decidiram e querem saber a verdade. É o seguinte, essa história é uma das histórias muito interessantes, curiosas da Segunda Guerra Mundial. E ela não é nem fato nem fake. Ela é uma mistura dos dois. Acontece o seguinte, realmente esses padres jesuítas estavam em Hiroshima, estavam a uma distância relativamente perto do epicentro da explosão e realmente sobreviveram. Mas se você pesquisar na internet sobre esse assunto no YouTube, vocês vão encontrar uma série de erros, incoerências, informações simplesmente erradas. A primeira é que você vai encontrar uma foto de Hiroshima devastada e uma igreja quase inteira no meio do nada. Essa não era a igreja onde eles se encontravam. Na verdade, eles se encontravam num alojamento, numa missão jesuíta. A distância precisa é inconsistente nas minhas pesquisas. Alguns relatos falam em 1,5 km, outros falam que ele chega a 6 km de distância do ponto zero. Então, de qualquer maneira, sabemos que está nesse intervalo. Ela fica, eu consegui algumas imagens dessa missão jesuíta. Ela é uma construção sólida, de pedra, tijolo, alvenaria, e ela fica atrás de um pequeno morro. O que aconteceu é o seguinte, a maioria das construções em Hiroshima, no Japão naquela época, eram construções de madeira, de papel e madeira. E por conta disso, o fogo se espalhou com uma rapidez. Por isso que a gente vê aquelas fotos impressionantes de Hiroshima e Nagasaki, tudo nivelado, você não vê prédio em pé, é por causa disso, porque as construções eram de madeira e papel. Poucas construções eram de alvenaria. Essa foto, inclusive clássica, que aparece uma igreja de pé, quase inteira de pé, é por isso, porque ela era de pedra e ela conseguiu sobreviver, grande parte dela conseguiu sobreviver à explosão. Bom, a missão dos padres jesuítas é uma construção mais sólida, numa distância um pouquinho maior, e eles não foram os únicos a sobreviver. Cerca de 14% da população, num raio de até 1,5 km, sobreviveu. Então, essa é uma informação importante. Não estou dizendo que não foi um milagre que eles tinham sobrevivido, é uma questão de fé, né? De acreditar ou não. Mas a verdade é que mais pessoas sobreviveram, eles podem ter estado a uma distância um pouquinho maior, e eles estavam numa das poucas condições extremamente sólidas. Quando aconteceu a explosão, eles ficaram soterrados, eram padres jesuítas alemães, na sua maioria, tinha um padre jesuíta japonês, esse faleceu, 8 padres, né, sobreviveram, e depois contaram a história deles para todo mundo. Então, existe um monte de desencontro nas histórias, um monte de gente fazendo sensacionalismo, apregoando que eles estavam naquela igreja lá, bem no epicentro, não é verdade, e também dizendo que eles sobreviveram depois, anos depois, sem sequelas da radiação. Essa é uma informação que eu corri atrás e não descobri. Tem pouca informação histórica sobre esses padres, mas a verdade é que realmente sobreviveram, pelo menos esses 8. Os principais, os mais conhecidos, são Hubert Schiffer, o padre William Kleinsorge, o padre Cieszik e o padre La Salle, são os principais. Né? Mas, na verdade, os registros contam de 8. Então é isso, esse é mais um fato ou fake. Desculpa que essa vez foi uma pegadinha, não foi nem fato nem fake, foi um meio termo. Um abraço e até o próximo.